Rapaz, que goleada, hein? Quando surge o Alviverde, surgem comentaristas para falar do Palmeiras. E eu vou mostrar o que o Zé Elias falou do Palmeiras depois da goleada de 5-0 contra o Coritiba. Vamos ver a opinião do Zé Elias, mas antes quero te fazer um pedido aí. Deixe o like, clica aí nesse positivo para cima que tá aqui abaixo. Clica aí. Se você tá vendo pelo PlayStation, pelo Xbox, por algum videogame, TV Box, etc., talvez você tenha que dar um tapinha no controle para cima para você ver as opções. Você vai ter o like aí, vai ter o inscrever-se, clica no logo do nosso canal e vai ter a opção de se inscrever no canal também e até de ver o canal. Olha, inscreva-se, mas deixa aí a sua mensagem, seu comentário aqui é muito importante. A coisa mais importante que você tem que fazer aqui, eu vou até parar de pedir você para se inscrever. Eu vou tentar parar de pedir a galera para se inscrever, para deixar like, essa coisa que todo mundo já sabe que é importante. Mas o comentário aqui é o mais importante. Manda um comentário aí, manda o seu avante palestra, manda a sua opinião aí. E vamos lá, vamos ver o que o Zé Elias falou depois da goleada do Palmeiras. A gente vai ver como foi a goleada do Palmeiras em cima do Criciúma com apenas 40 segundos de jogo, Fábio Luciano. Sim. O Palmeiras abriu o placar, a bola levantada lá na área e o Flaco aproveita o vacilo da zaga e já abre o placar, 1-0. É um golaço, né, Bruno? Assim, o Palmeiras já era muito favorito com relação ao confronto, né? Vencer dentro de casa, continuar sonhando com a primeira colocação. E aí quando o gol sai ali antes de 1 minuto, isso traz ainda mais tranquilidade, né? Então assim, o Criciúma é um time que entrou mais para se defender, né? Para tentar jogar por uma bola. Mas quando você é obrigado a sair já no início do jogo, isso facilitou muito esse jogo, né, de ataque do Palmeiras. O Palmeiras fez um grande jogo, construiu o resultado, dominou, né, durante todo o tempo e se mostra muito forte aí na briga pelo título brasileiro. E tem também muita gente que fala, né, rapazes, que o Criciúma... mas a qualidade técnica... O Criciúma teve oportunidades quando estava 1-0. Essas duas aí que a gente viu. As duas oportunidades, é um time que parte de uma organização também, é óbvio que vai bater no limite técnico ali, mas é um time que gerou uma certa dificuldade. É que aí de um lado você tem o Estevão iluminado, o Flaco Lopes que se posiciona muito bem, o Felipe Anderson que parece ter entendido a função dele ali no jogo, né? Acho que o Abel, e talvez seja isso que a gente questiona no Tite, trazendo agora pro Abel, o Abel encontrou alternativas, o Veiga não estava tão bem. Opa, amiguinho, vem aqui, senta aqui um pouquinho, vou variar um pouquinho, colocar um cara que tem uma outra ideia de jogo, um Maurício que se encaixou muito bem. Então foi um Palmeiras muito absoluto na partida, né? Ainda conta com o azar do zagueiro. Tudo isso com 18 minutos de jogo, né? E o Figueiredo foi quem fez contra. Antes a gente viu o Felipe Anderson também marcando. Então com 18 minutos o Palmeiras já vencia por 3-0, já atropelava então o Criciúma com muitas jogadas ali pela direita. Essa o Estevão não conseguiu concluir bem, Zé Elias. Mas tem crédito, né? Aquilo que ele vem fazendo nos últimos jogos é impressionante, a facilidade que esse menino consegue levar essa bola para linha de fundo e ter um enfrentamento de 1 contra 1 e ser decisivo, né? É impressionante como ele consegue ser decisivo para o Palmeiras. E é uma tendência, né, Bruno? Você falou do gol aos 15 minutos, mas o Palmeiras, nos primeiros 40 segundos que fez o gol, o Palmeiras trabalha bem essa bola, uma falha do zagueiro e acaba sobrando pro Flaco, né? Mas aí depois, se você observar, o Palmeiras naturalmente, procura buscar sempre o lado direito para encontrar o Estevão sozinho. O Palmeiras cria situações, porque o Palmeiras povoa o meio campo para deixar justamente o Estevão sozinho, aberto pro 1 contra 1. E o Palmeiras tem muita habilidade e velocidade para jogar essa bola, para fazer essa bola chegar. Uma outra coisa só que eu ia... Zé, só destacando ali que aquele gol do Flaco estava impedido, tá? Então não entrou na contagem aí não. Sim. Fala, Zé. Não, para falar que a Nath falou tocou no assunto sobre o do Veiga, né? O Maurício é uma outra dinâmica, é uma distribuição de bola totalmente diferente, posicionamento. O Veiga é um cara mais de pegar essa bola, tocar e ir para a área finalizar. O Maurício não, ele participa ativamente da construção das jogadas, ele está sempre próximo dos volantes, né? E o Veiga, eu vou defender um pouquinho o Veiga aqui, embora eu acho que o Maurício acrescenta um pouquinho mais em termos de armação de jogo. O Veiga, ele caiu muito pela questão física. O Veiga jogava todas as partidas. O Abel falou, desculpa, peço perdão. Não tinha substituto. Eu não tiro e tal. Então o Veiga chegou em determinado momento que fisicamente ele não conseguia mais render aquilo que se esperava dele.
Agora, talvez com esse revezamento do Maurício, com a possibilidade do Maurício ser titular, ele descansar um pouquinho mais, talvez ele possa ter um pouquinho mais de força para poder chegar ao ataque, coisa que ele não estava fazendo antes. E aí tem a expulsão do Caio Paulista, então inicialmente o cartão amarelo, né? O Palmeiras já vencia por 4-0, a gente viu aí outro gol do Estevão, depois o lance é revisado e o Caio Paulista acaba sendo expulso. Aí muitas mudanças, entram o Vanderlan justamente ali na lateral, mas também entram o Rony no lugar do Flaco, o Veiga entra em campo Dudu, no lugar do Felipe Anderson, e aí o Veiga marcando, que foi quem entrou também. Exatamente, marcando de um jeito que é muito da característica dele, né? Da boa qualidade na bola parada, conseguindo fazer o gol, uma goleada. Não tem muito o que falar, não. Então o Veiga fazendo o 5º gol do Palmeiras, o Palmeiras fica a 3 pontos do Botafogo. Lembrando que essas duas equipes ainda se enfrentam e esse jogo vai acontecer mais pra frente e o jogo vai ser exatamente aí no Allianz Parque, tá? Então 5-0, vitória importante. O Palmeiras vai a 43 gols no campeonato, mas ainda não é o melhor ataque. 45 gols marcados tem a equipe do Botafogo, então o Palmeiras com 2 gols a menos. A gente tá vendo o Rony também desperdiçando aí essa chance. Atenção pra tela, hein? Vitória com autoridade. Os números do Palmeiras em cima do Criciúma. Posse de bola, 54%. Olha o número de finalizações, até foi bastante parecido, mas em finalizações certas o Palmeiras foi superior. Grandes chances, 5 do Palmeiras. Ações na área do rival, 24, também um número bastante importante. E bolas recuperadas, 38. Palmeiras vem de boa sequência desde a eliminação, então, na Conmebol Libertadores. Venceu por 5-0 o Cuiabá. Vence por 2-0 o Paranaense e vence por 5-0 o Criciúma. Ou seja, Vinícius Nicoletti, o ataque funciona e a defesa mais ainda. Ao vivo, o capitão Gustavo Gomes fala no Allianz Parque e a gente acompanha por aqui. Para corrigir os erros aí, para nosso time se entrosar entre nós também. Então, isso acho que ajuda muito também ter mais tempo para treinar. Obviamente ficamos tristes por ficar fora das competições, mas o futebol é isso, acontece, mas agora estamos aí jogando jogo a jogo, brigando pelo título que eu mais quero. Palmeiras também, né, conseguir um tricampeonato que é muito importante para a gente. Estamos a ver aqui no Patreon da Band. 3 jogos, né? 9 pontos, nenhum gol sofrido e 12 gols marcados, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa intensidade do Palmeiras no começo do jogo e o que mudou no Palmeiras para essa sequência da temporada só com o Campeonato Brasileiro. E também a gente está ao vivo com o Neto, o craque Neto, o apresentador. Ele pediu para perguntar para você que é ídolo no Palmeiras, vai muito bem por aqui, e falasse um pouquinho da sua reserva na seleção paraguaia. Não, acho que é super importante não tomar gol num campeonato como um Brasileirão, que é um campeonato longo. Acho que é um trabalho de todo mundo, não só de nós zagueiros, o atacante também, que o professor pediu muito para o atacante, o volante também, correr, defender, que ser sólido na marcação também. E enquanto na seleção, fico muito feliz. Acho que fizemos 2 jogos muito bons com o nosso novo treinador. O jogo com o Uruguai, que lá empatamos o jogo, mas tivemos chance de ganhar. E eu não joguei com o Brasil, estava suspenso, mas nosso time melhorou e conseguimos ganhar de uma grande seleção. E conseguimos 4 pontos do 6 que estamos aí na briga, na luta para conquistar uma vaga para jogar o mundial que a gente sonha, né? O Gustavo, vocês estão aí na briga pelo brasileiro, né? Como é que vocês analisam essa disputa? Até o Botafogo que está na frente, ano passado vocês ficaram muito atrás e foram buscar, e sempre o que vem pela frente parece ser o mais difícil, né? Porque tricampeão só o São Paulo e o Santos que conseguiram. Como é que vocês analisam essa briga? É isso mesmo? É o mais difícil? É difícil, sabemos que o Botafogo tem um time muito bom, mas nós estamos indo jogo a jogo. Como eu falei, agora o professor tem mais tempo para corrigir. Depois de cada jogo, algumas coisas tem. O futebol nunca é. Ninguém joga perfeito, ninguém tem o time perfeito. Então, isso ajuda muito, mas nós pensamos jogo a jogo, mas sim com um objetivo bem claro
é brigar, lutar pelo sonho de todo jogador do Palmeiras, que conseguiu o campeonato, que é muito difícil, mas estamos aí na luta. Gustavo, vou sair um pouquinho agora do Palmeiras para falar da seleção paraguaia, porque eu pude conversar nessa semana com o Maurício. E aí eu perguntei para ele, falei, bom, você pode defender a seleção paraguaia, quero saber, o Gomes já veio no seu ouvido convidar, porque ele é capitão da seleção paraguaia? E aí ele falou, o Gomes já veio, já deu umas letrinhas aqui, já veio querer entender como é que tá a situação. E aí, é um trabalho também de capitão da seleção paraguaia tentar levar o Maurício para lá? Não, seria um prazer para nós contar com ele, mas essa é uma decisão que cabe nele, né, na família dele. Certeza que ele tem também as convicções dele, mas é um jogador muito bom, que encaixaria perfeitamente nessa seleção, mas como eu falei, é uma decisão dele. Mas conta aí o que você falou para ele. Não, eu já sabia, acho que o pai que é paraguaio, o avô dele, eu já falei que temos os amigos lá no Paraguai, aí se ele precisa fazer o passaporte, temos tudo contato lá. Valeu. Vinícius Nicoletti, então, ouvindo o Gustavo Gomes, o capitão palmeirense, enquanto nós vemos aí mais uma vez um dos gols do Estevão. Já vamos voltar lá para a zona mista também. O Vinícius Nicoletti segue conversando com o pessoal por lá e já ele vai trazer mais palavras de jogadores do Palmeiras. E claro, aqui no Sport Center a gente também vai ouvir o técnico Abel Ferreira. O Gustavo Gomes tranquilo, como normalmente não é, Natália, mas assim, confiante, falando ali da questão, né, de buscar o Botafogo e da sequência de jogos. Não sei se o Vinícius já está ouvindo a gente, acho que ainda não. Mas o que você achou, Natália, da entrevista do Gustavo Gomes? Lúcido, né? Muito consciente do que foi o jogo, de como tem sido o pós-eliminação do Palmeiras, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E o Palmeiras tem totais condições de correr atrás do Botafogo, né? Um time que tem uma frente só, consegue descansar um pouco mais seus jogadores, era uma coisa que o Abel pedia. Então vamos ver a expectativa para o restante dessa fase de Campeonato Brasileiro, porque vão vir jogos alguns fora que são muito difíceis pro Palmeiras, mas tem elenco para isso. A gente já vai ver a sequência então do Palmeiras no campeonato. Vinícius já está ouvindo a gente? Vamos lá, Vinícius. A zona mista segue por lá e a gente volta então lá pro Allianz Parque. Vinícius, boa noite. É isso aí, Bruno. Um abraço para você, abraço para todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras conseguindo a 4ª vitória consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. É a 2ª melhor sequência nesse Brasileirão. Teve 5 vitórias, da 7ª à 11ª rodada. Começou essa sequência exatamente contra o Criciúma. Então fica essa expectativa do Palmeiras superar essa marca de 5 vitórias consecutivas nessa briga pelo título. Vai correndo atrás do Botafogo, que é o líder. Algumas curiosidades: o gol saiu exatamente aos 46 do primeiro tempo, logo no comecinho da partida, e foi o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, o gol do Flaco Lopes. Tinha sido do Alisson, que marcou 59 segundos, também contra o Criciúma, curiosamente contra o Criciúma. E o Palmeiras foi avassalador no início da partida, fez 3-0 com 17 minutos, poderia ter feito até mais, 4 gols, deu 10 finalizações. Realmente o time parece que descansado foi para cima e conseguiu esse bom resultado aqui, deixando o time aí na briga pelo título, pelo tricampeonato nacional. O Felipe Anderson também foi um dos destaques dessa vitória, passou por aqui já na zona mista, ele voltou a marcar gols, falou da importância dessa parada para o Palmeiras, ele que fez 2 gols nesses 3 jogos que o Palmeiras tem depois das eliminações, na Libertadores e também na Copa do Brasil. Esses 3 jogos, o Palmeiras fez 12 gols, média de 4 gols por jogo, 5-0 no Cuiabá, 2 no Atlético Paranaense e agora 5-0 aqui no Criciúma. Felipe Anderson fez 2 e deu um passe hoje, deu uma assistência para o gol do Estevão, que é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele tem 11 gols na temporada e 9 no Brasileirão. Está 2 atrás do Pedro, mas como o Pedro está machucado, não joga mais, o Estevão aí tem boa possibilidade de alcançar essa liderança na artilharia do torneio. Ele disputa exatamente com o Flaco Lopes, que tem 8 gols, 20 na temporada. O Flaco chegou ao 8º gol dele no Brasileirão.
Então vamos ouvir essa entrevista do Felipe Anderson. Aliás, outro gol que foi importante do Rafael Veiga. Chegou a 50 gols no Allianz Parque. Ele está entre os 7 maiores artilheiros do Allianz Parque, contando o antigo Parque Antártica e o primeiro desse novo Allianz Parque. Então é realmente um número expressivo do Rafael Veiga, que tem 94 gols pelo Palmeiras, 50 aqui no Allianz Parque, e voltou a marcar depois de quase 2 meses. Tinha marcado contra o Atlético Goianiense, então é muito tempo sem marcar, está voltando, está tentando reconquistar seu espaço na equipe, e voltou fazendo gol de falta, o 4º dele pelo Palmeiras. Vamos acompanhar então o Felipe Anderson falando sobre essa vitória aqui e a briga do Palmeiras pelo tricampeonato nacional. Eu creio que é a mentalidade do Palmeiras, né? Independente do momento que nós vivemos negativo, momento de eliminações que não estava nos nossos planos, não nos abateu. Isso mostra que o trabalho tem sido muito bem feito, e estamos colhendo os frutos de não se abater. E agora é manter os pés no chão, porque tem muita coisa para acontecer ainda e temos que dar sequência nisso. Primeiramente agora, principalmente para mim, foi muito importante esses dias de treino, essas semanas com o elenco, essas semanas com treino e paciência, de poder ouvir, de poder ver como que o professor quer que a gente se move dentro do campo. Então isso me ajudou muito, até na parte física também, de poder trabalhar bem, e isso tem sido visto em campo, até mesmo estamos sentindo mais confiantes, mais entrosados, e isso tem ajudado bastante. Quando eu cheguei, felizmente saímos de competições, fomos eliminados de competições que eram objetivos do clube, e isso poderia ter abatido a gente. Felizmente, a mentalidade do Palmeiras é muito, muito forte, e isso não abateu, e o professor Abel dá muita liberdade para todos nós, então isso é muito bom para todos nós da frente ali, de poder se mover, de poder trocar de posição. Então era mais o tempo necessário mesmo para adaptação, e agora tenho me sentido muito bem entrosado com meus companheiros, de fazer as coisas mais automáticas, sem precisar pensar tanto. O primeiro erro que não podemos cometer é pensar num jogo muito à frente. Temos que pensar sempre no próximo. Não é fácil, porque queremos já assumir a liderança, queremos ver ali o Palmeiras tomar a frente, mas temos que ter paciência, porque sabemos que no Campeonato Brasileiro todo jogo é decisivo, todo time tem muita qualidade. O nosso próximo confronto, o nosso adversário está muito bem, então pensar, ter a humildade ali de ter a paciência para poder jogar cada jogo como se fosse uma final. Muito bem, Bruno, uma notícia que chegou aqui durante a partida: a ex-mulher do lateral Caio Paulista, que foi expulso na partida contra o Criciúma, acusou ele de agressão nas redes sociais. Ele soltou um comunicado através da assessoria dele, negando todas essas agressões. É claro que o caso vai ser investigado, mas o Palmeiras ainda não se pronunciou, e inclusive a gente perguntou aí para o Felipe Anderson se eles chegaram a receber essa notícia antes do jogo, de alguma forma abalou ali no vestiário ou após a partida. Ele falou que não, nem antes do jogo, nem agora, ao final da partida. Isso não influenciou em nada ali o ambiente nos vestiários do Palmeiras, mas é uma notícia que a gente segue aí checando. Por enquanto, como eu disse, o Palmeiras não se manifestou. Próximo jogo só no final de semana que vem, contra o Vasco da Gama, domingo, jogo fora de casa, que será realizado em Brasília. Na sequência tem o Atlético, daqui 15 dias, aí um jogo novamente em Campinas. Não será aqui no Allianz Parque, que hoje teve mais de 40 mil torcedores. Depois de 21 dias, o torcedor palmeirense voltou ao Allianz Parque, estava com saudade, por isso estádio lotado, e com essa boa vitória buscando o tricampeonato nacional. Bruno. Perfeito, Vinícius. Obrigado. E claro, denúncia só em relação ao que o Vinícius
Pessoal, a gente destacava, o Vinícius destacava então que o Palmeiras nos últimos 3 jogos tem 3 vitórias, 12 gols marcados e nenhum gol sofrido. Por que o Palmeiras melhorou? Vou dar 3 alternativas então. Você quer fazer aquela pergunta que você fez na redação? Pergunte. Dei tempo, inclusive, para vocês pensarem. Tá? Pegadinha do Bruno. Alternativa 1. Primeira alternativa, porque o Abel fez mudanças na equipe. Segunda alternativa. Sim. Porque o time está descansado. E a terceira alternativa é porque ele enfrentou adversários fracos nessas 3 partidas. Ele enfrentou o Cuiabá, enfrentou o Atlético Paranaense, que não faz um bom campeonato brasileiro, e enfrentou o Criciúma. E aí, A, B ou C, Natália? Na lata, eu acho que tem um pouco de todas, mas principalmente... Não, mas principalmente o crescimento do Richard Rios, que voltou da Copa América, não apresentava um bom futebol, e o encaixe de Maurício e Felipe Anderson. Porque e aí passa pelo Abel, então, dele ter o entendimento de que havia necessidade de você gerar um fator novo nesse time. Do jeito que estava, dependendo só do Estevão, e não que não dependa hoje, acho que ele é o grande diferencial do Palmeiras, mas quando você muda as peças do time, e com um tempo de treino, e aí teve data FIFA para todo mundo, então todo mundo também parou, mas o Palmeiras parou um pouco antes ali, com uma semana antes de folga ali, entre os jogos, né, alguns dias a mais, isso dá tempo dos jogadores que chegaram se adaptar à ideia de jogo, sem ser naquela loucura de joga toda hora e não consegue assimilar. Então acho que tem muito mais da característica dos jogadores que entraram no time e o crescimento também, e aí eu coloco do Richard Rios porque ele é um fator muito importante nesse meio de campo também. É um cara que dá saída de bola, é um cara que chega ao ataque, que tem o drible curto, ele vem do futsal, isso gera uma dinâmica diferente pro meio de campo. Você concorda, Fábio? Eu concordo, eu não consigo também escolher uma opção dessa só, Bruno. Fala que ele tá no muro agora. Não tem como. Não tem porque assim tem... É o capitão. Isso, não posso enfrentar uma autoridade assim. Entendi. Mas eu não ia falar isso, mas na verdade eu tô morrendo de medo de isso. Não, mas não é, porque o Palmeiras ele mudou realmente algumas peças, né? E quando você... Maria, você me defende, hein, Zé? Mas faz tempo que a Veia não salta, ele tá mais calmo. Se a Veia saltar, você me defende, hein? Não, eu saio correndo junto com você, Bruno. Fica tranquilo. Mas eu acho que assim, o Palmeiras ele mudou algumas peças e automaticamente você muda, né? Lógico, a maneira de jogar. Tem o tempo de descanso também, que não é só o tempo de descanso, né, Bruno? E o Felipe Anderson falou sobre isso. É o tempo que você tem para descansar, mas treinar, também de você treinar. Verdade. De você absorver as ideias e você escutar o que o treinador tem para te passar também. E ter tempo para escutar e colocar em prática no treinamento. E tem a questão dos adversários, né? Porque assim, enfrentou principalmente Cuiabá e Criciúma, que são times que hoje brigam na zona com relação à zona de rebaixamento, escapar de uma situação que está muito distante dos objetivos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que dá para a gente olhar para essas 3 questões, né? Esse avanço do Palmeiras com relação aos resultados, as correções que foram feitas e que tornam o Palmeiras ainda mais forte. O que eu falo só, Bruno, que é uma discussão que se tem, é que, assim, primeiro que o Palmeiras ele passou muito rápido pelas eliminações, né? Lógico que tem um baque, que o jogador sente, e a gente já conversou com o Everton, a gente viu o Gustavo Gomes falando, o Felipe Anderson mesmo, não estava nos planos do Palmeiras, logicamente que não, ser eliminado de 2 competições, mas que tem alguns times que acabam sofrendo mais, né? Se entregando e demora um tempo maior para se recuperar, e o Palmeiras rapidamente ele conseguiu os resultados e, enfim, isso é trabalho também, né? Mental, é um time que é competitivo, que sabe o que tem que fazer, enfim. E a questão do tempo que o Palmeiras vai ter a partir de agora e está tendo até o final do ano, de você manter essa questão competitiva. Porque o tempo de descanso, de treinamento, ele é muito bom. Mas o Palmeiras é um time acostumado a competir. Então eu acho que o Abel vai ter que trabalhar isso também. A semana cheia, ela é muito boa para o jogador, mas você tem que manter essa questão competitiva, porque tem times, os times que estão brigando com o Palmeiras com relação ao brasileiro, são times que estão num ritmo de competição, que vão estar num ritmo de competição talvez maior que o Palmeiras nesse momento, então isso também tem que ser trabalhado. É que as eliminações, elas não foram
talvez traumáticas para o Palmeiras, exatamente. né? Porque nas duas eliminações, o Palmeiras, o torcedor aplaudiu, né? Exatamente. Isso é difícil você ver Exatamente. isso. Tem essa questão. E mais do que o torcedor ter aplaudido, o time mereceu aqueles aplausos da torcida. Foi assim contra o Flamengo, onde o Palmeiras até questiona ali questão de arbitragem, porque é aquele lance milimétrico do gol do Flaco, então isso dá uma frustração. E contra o Botafogo a mesma coisa. Sim. Diferente, por exemplo, né, Zé, do ano passado, quando vocês lembram, Natália? Lembra? Quando o Palmeiras cai pro Botafogo, pro Boca? Pro Boca. Sim. O Abel precisou mexer na equipe. E nessa de mexer na equipe, foram 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. E ali foi muito erro dele, né? Exato. Por escolhas dele, insistência em algumas questões e não colocar a molecada. Isso. Que pedia passagem. Isso. Nessa temporada, ele recebe alguns jogadores que ainda não tinham encaixado no time e ele teve que fazer essas modificações ali. Não deu certo. Ele faz as mudanças, mas de qualquer forma é um time que moralmente tem essa autoestima elevada, né, Zé? Apesar das eliminações. Especialmente, por favor, não me leve a mal, pela forma como o Palmeiras saiu, né? Não é que saiu jogando, por exemplo, pênalti contra o CRB, Verdade. Ou contra o Boca, como foi o ano passado, né? Ou como caiu contra o São Paulo na Copa do Brasil. A única ano passado, coisa que chama lembra? atenção foram as primeiras partidas das eliminatórias, né? É verdade. Tanto contra o Flamengo quanto o verdade. Botafogo. Sim. Os primeiros 90 minutos dos 180 não foram bons. É que faz... Até nem só o jogo, mas a postura do time A fora. postura. Eu acho que é mais a postura do que... mas eu acho que passa muito, Bruno. O Felipe Anderson, na entrevista, ele falou uma coisa interessante, o Fábio tocou também, que é o seguinte: nós tivemos tempo para treinar, melhoramos a parte técnica, a parte física, mas deu para conhecer o pessoal. Entendeu? Porque o que acontece? Você imagina, ele, falando dele, do Maurício, há 12 anos, 14 anos jogando fora, com um tipo de movimentação, um tipo de comportamento, uma intensidade de jogo, uma forma de jogar, você está no automático. Quando você joga na Itália durante tanto tempo, você fica no automático. Joga no 2 toques, no máximo 3, posicionamento, parte tática e tal. Aí ele vem para o Brasil, cria-se uma expectativa muito grande pela carreira que ele fez fora do país. Quando ele chega, ele precisa conhecer, só que ele conhece os jogadores durante os jogos. Sim. Então, assim, eu conheço... E aí, Fábio, tudo bem? Beleza? Bruno, vamos para o jogo hoje. O Bruno gosta da bola nos espaços futuros. O Fábio gosta da bola no pé. A Nath gosta de fazer 1-2, jogar mais próximo, tal. Ou seja, ele conheceu esses caras no jogo, durante os jogos, e jogos decisivos, né, em que você não podia nunca jogar abaixo do que se esperava, porque são jogos, por exemplo, Botafogo, Flamengo, jogo que você tem que estar lá no máximo. E eu acho que também tem a questão um pouco do Abel, né, da questão do próprio Veiga. Sim. O Veiga não estava jogando bem, o Veiga, ele insistia em colocar o Veiga, ele insistia em deixar o Veiga no campo. O Veiga é um jogador importante, foi um jogador importante, eu acho que continua sendo um jogador importante, mas assim, a forma de jogar do Palmeiras já era conhecida. O Veiga sai para o lado, abre o corredor, o Zé Rafael vem, ou vem o Richard Rios, o Aníbal fica um pouquinho mais. O único jogo que ele mudou a forma tática de jogar foi contra o Flamengo, que ele colocou 3-1-3, lembra? Que aí o Felipe saiu logo de cara e tal, que foi quando ele surpreendeu. Isso. Que foi quando o Felipe machucou o A olho. partida da volta contra o Flamengo. que o Palmeiras jogou bem, né? Jogou bem. Ali o Abel surpreendeu com esses mesmos jogadores, porque ele traz o Veiga e o Felipe por dentro, né? Ele põe o Flaco, acho que é o Flaco e o Rony lá na frente, adianta os dois laterais, que são praticamente pontas, e jogam com 2 zagueiros e com o Aníbal na frente. Ali ele mudou a forma de jogar do Palmeiras e o Palmeiras conseguiu surpreender. Quando o Palmeiras volta a jogar da mesma maneira, o Palmeiras tem dificuldades. Quando entra o Maurício e sai o Veiga, de novo, o Maurício ele desafoga os meio-campistas. Para quem é meio campo, por exemplo, o Richard ou o próprio Aníbal, o Maurício ele vem por dentro, ele joga, devolve, ele sai, ele se movimenta por trás dos volantes, ele faz movimentações diferentes da do Veiga. Exato. Né? E isso daí facilitou demais o jogo. E aí depois o Palmeiras vai no automático, né? O Felipe agora também já entendeu, já começa a ter os movimentos automáticos, o conhecimento com os jogadores. E aí tem um treinador que é muito bom. O Abel pode ter todos os defeitos às vezes, né? Às vezes ele é estúpido na entrevista, às vezes está nervoso, e aí cabeça quente e tal. Mas o que ele faz, ele é muito bom. Já, inclusive, tem a entrevista do Abel pra gente acompanhar aqui, tá? Entre essas mudanças, eu acho que a mais evidente é a do Maurício no lugar do Veiga. Sim.
Quero que vocês respondam se vai ser assim mesmo ou não, né? A partir de agora, se isso já está definido. Mas eu acho que vale destacar que nas laterais, nesse momento de queda, nos momentos de queda, o Palmeiras, por causa das contusões, precisou ter o Giai, né? Que acabou de chegar. E é impressionante como o Marcos Rocha voltou e voltou bem. E o Caio Paulista, que nos últimos jogos também tem sido importante. Tanto que hoje, a mesma cena, não é, Fábio? Quando ele é expulso, ele sai aplaudido. Porque ele estava produzindo bem, né? Ele tem jogado bem. Tem jogado bem. Enfim, a gente pode questionar o lance, né? Que a gente até falou, mas o jogo já estava feito, desenhado, né? A gente você nunca tem a certeza se o atacante vai fazer o gol ou não, mas é muito rápido essa decisão. Mas que ele vem produzindo pelo lado esquerdo e merece, nesse momento, ser o titular ali por várias questões, mas também pela questão de produção em campo, ele merece. E o Marcos Rocha é isso, né? É o que o Zé está falando do Veiga, por exemplo, a gente não pode deixar em aberto essa disputa com o Maurício, Bruno, porque agora o Palmeiras tem tempo para trabalhar, para treinar, para descansar. Mas às vezes tem menos jogos para escolher um ou outro. Não, tem menos, mas eu acho que aí vai aumentar essa competição também, porque você aumenta o número de treinamentos, você cria mais dúvidas na cabeça do treinador, de produção no dia a dia. Então, e o Veiga não é um jogador para você descartar, não como condição de elenco, mas de titularidade mesmo, porque ele tem uma maneira diferente de jogar do Maurício, mas que por muito tempo deu certo. O Veiga descansado, o Veiga motivado, é um jogador que é importante para o Palmeiras. Então, eu não consigo cravar que o Veiga ele vai ser reserva durante todo esse processo de brasileiro, porque o Palmeiras é o que resta para o Palmeiras. Se fosse em outras competições, a gente podia pensar numa forma de poupar um ou outro, mas hoje não. Hoje é uma questão de titularidade mesmo, é assim, quem vai assumir essa condição até o final da competição. E eu acho que o Veiga, com esses períodos de treinamento, né, ele mais recuperado fisicamente, eu acho que ele entra nessa briga. Talvez a dúvida em relação a ele recuperar a titularidade passa muito pelo desempenho de Felipe Anderson e Maurício. Porque, querendo ou não, o Veiga ele joga um pouco mais deslocado para a esquerda. Ele não joga tão centralizado. O Veiga. Ele joga um pouquinho mais. E o Felipe Anderson é um cara que ele sai de fora para dentro. Muitas vezes. Ele faz esse movimento. Então, por um encaixe, e a gente via que quando jogava Felipe Anderson e Veiga, não tinha esse encaixe. Talvez por encaixe e pela necessidade de você estar sempre ali batendo os 3 pontos, porque o Botafogo tem que torcer pro Botafogo perder, Fortaleza, a briga tá ali. Né? Um Flamengo que tem um jogo a menos, tem coisa para disputar. Eu até acho que o melhor do Veiga é mais pelo lado direito. Concordo quando tem ali a opção para alguém juntar com ele. Nesse o Estevão é um cara de velocidade, ele passa. No time de hoje tem o Estevão. Exatamente, é um cara para você tabelar por ali. Mas tem que ver como é que faz. Mas é tudo uma questão de encaixe do Abel. Eu hoje não mudaria no time. Mesmo o Veiga, com toda a história que tem, por tudo que ele já fez no clube, ele crescendo de produção nos treinos, o time está encaixado. A não ser que você tenha uma necessidade por lesão, alguma questão ali, tática de jogo, o time encaixou. Felipe Anderson entendeu como é que joga, já entendeu a dinâmica de jogo com quem passa nas costas dele ali para fazer movimentação. Peguei os números do Caio Paulista no jogo, nos 67 minutos, ele tem uma interceptação e 4 desarmes. Olha. Ele acertou 93% dos passes que ele fez ao longo do jogo. E não é só passe lateral, é passe progressivo também. Passe buscando o ataque. E assim, só também uma outra coisa, a gente já vai pro Abel, tá? Mas só um outro jogador que acho que merece um destaque, porque a gente viu ali no começo da nossa conversa o número de grandes chances criadas. E foram grandes chances reais de gol, e são números até parecidos com o do Criciúma. Mas a gente muitas vezes, e o próprio Abel muitas vezes, inclusive nas eliminações, ele relacionou as derrotas à falta de efetividade. Sim. O Palmeiras ele tem sido muito mais eficiente graças ao Flaco Lopes também. Esse é um cara que a gente já pode elogiar, Zé, porque são 20 gols na temporada, nenhum de pênalti. Não, eu acho que pode elogiar, sim. Pela evolução dele, pela forma como ele se comporta, pela forma como ele joga para o time. Exato. Entendeu? Tem que elogiar, sim. Não tem nenhum gol de pênalti, gente. Não, tem que elogiar. Ele evoluiu muito na forma como ele chegou. É diferente, né, Bruno? É um país diferente. Mas ele é da Argentina, é pertinho aqui. Mas é cultura diferente, forma de treinar diferente. Ele demorou um pouquinho, mas é muito também culpa... Falou os críticos. Muito também por culpa do Abel em relação ao processo de adaptação e de evolução, a queda do Rony,
Porque hoje o Rony, o Palmeiras com o Rony foi muito forte, mas só que os times entenderam que o Rony precisa de campo para ele correr, porque eles têm que apostar a corrida com os zagueiros. Então os times faziam o quê? Recuavam e fechavam todos os espaços. O Rony não é o cara do 1 contra 1, do passe curto, do drible. Ele é velocidade, é arranque. Você lembra do carrinho que ele deu no goleiro do Boca? Ele é aquilo ali, ele é brigador, ele tem essa qualidade. Aí não deu, vem cá, agora entra o Flaco, aí muda a característica de jogo, muda a movimentação, tem toda uma série de sistemas, né, que você precisa se adaptar. E não é fácil porque você tem uma cobrança muito grande e a gente esquece muito, Bruno, sabe do quê? Do quê? Do time adversário. Tem isso. Porque o Flaco jogou mal, mas e o time adversário? O que fez para ele não jogar? Verdade. Entendeu? Tem muitas coisas que a gente esquece que do outro time tem profissionais, tem cara que estuda o time, que sabe. O Palmeiras é um dos maiores marcadores de gols de bola parada. Tem um treinador que estuda especificamente jogadas para isso. E os outros times também. Achei que se no mundo ideal tivesse a possibilidade realmente, né? E os rapazes aqui que jogaram, de jogar uma vez por semana, o mundo ideal era perfeito. Só que aí cai salário de uma galera. Do próprio treinador que está reclamando, né? Exatamente, assim. Acho que desde que o mundo é mundo, em 90 a gente estava falando disso na redação. Tinham mais jogos ainda. E que isso vai acontecer para os times só a partir do momento que você é eliminado, né? Então é isso que fica. Nem entram nas competições. É isso que fica um conflito. Seria ótimo, o calendário do futebol brasileiro acaba punindo quem vai tendo sucesso. Mas é a nossa realidade. Você tem o ônus e tem o bônus. Mas não só aqui, né? Tem o ônus dessa Acho que o problema aqui é uma questão de distância. A geografia não colabora. Porque você vai pegar na Espanha, os caras jogaram agora, eles vão jogar no meio de semana na Champions League. Mas o problema aqui é que você tem 20 datas no campeonato estadual. Exato. E 20 datas no campeonato estadual que gera muito dinheiro para os clubes. Exato. E os clubes não vão abrir mão dessa grana toda. Exatamente. Assim como os profissionais que trabalham não vão abrir mão de, sei lá, 10, 20% do salário. Exatamente. Porque tem um campeonato estadual. Se você jogar só uma vez por semana, que, aliás, você não vai muitos clubes já anteciparam, isso. já receberam antecipadamente a grana dos próximos anos. Então esquece que o estadual não vai acabar. Faz quanto tempo que o Abel chegou aqui? 4 anos. 4 anos. Em 4 anos ele não entendeu o futebol brasileiro? Quer dizer, quando ele chegou aqui, ele já sabia que o futebol brasileiro era dessa forma. Então essa questão que ele reclama do calendário, disso, aquilo e tal, simples, vai dirigir uma equipe que não participa de todas as competições. É uma escolha, é uma escolha pessoal. É porque assim, se você... Ele tem o ônus e o bônus de dirigir o Palmeiras. Assim, claro. ele dirige uma grande equipe do futebol brasileiro. Antes de ele chegar, o Palmeiras já existia. Então ele dirige uma equipe grande do futebol brasileiro. Uma equipe que tem uma história fantástica, entendeu? Que tem uma estrutura ótima, que criou um ambiente sadio e propício a todas essas situações que ele está vivendo agora, né? E ele agregou muito com o conhecimento dele, com a evolução dele também como treinador, né? Então, assim, eu não vejo porquê, sinceramente, tem hora que eu não entendo por que o Abel dá determinadas respostas sem necessidade alguma. Né? Vocês, jornalistas, têm que estudar. O jornalista estudou também para estar ali dentro da sala de imprensa, para fazer a pergunta para ele. Né? Assim, eu acho que precisa existir um pouco mais de respeito, né, em relação a isso. Porque, e daí? Então quer dizer que só para falar de futebol é quem faz curso e quem estuda e quem tira a licença da CBF. Porque do jeito que ele fala, então todo mundo que... Ninguém pode falar. Eu acho que não, eu acho que o Abel... A pergunta ali foi, né? Normal. Maurício foi normal. Veiga. E ele responde. Ele respondeu depois. Pode. Como teve em todos os treinadores do Flamengo. Pedro pode jogar com o Gabi, todo treinador que batia lá tinha. E tem uma outra coisa que ele fala sobre, não, porque eu preciso viver e tal. A vida de jogador de futebol, de treinador de futebol, quando você escolhe ter essa vida e quando você chega a essa vida e chega da forma como o Abel chegou com sucesso, como você falou, você tem o ônus e tem o bônus. Isso. Você ganha um salário nível europeu que poucos treinadores na Europa ganham para viver no Brasil. A realidade do Brasil é diferente. Você tem jogos diferentes, você tem a questão de geografia, né, de tamanho do nosso país, de viagens de quarta, de sábado, das logísticas, de tudo aquilo que são feitos dentro do futebol. Em 4 anos ele não entendeu o que é isso. Então, assim, é uma coisa que tem que falar para ele, porque se ele não entendeu, acho que precisa ter um pouco de entendimento. Mas é que é uma colocação também, Zé? Só para terminar. Ele tem que reclamar com a Leila. Eu tenho uma outra visão. Tem que reclamar com o diretor.
Né? Porque assim, olha, estamos jogando muito. Aí o diretor falou assim, ô Abel, você ganha um bom dinheiro, a gente tem que sustentar uma série de profissionais aqui por causa disso. O futebol, não adianta você falar que o futebol é paixão dos torcedores. Os torcedores têm a paixão lá no alto e aí a gente respeita muito. Futebol, no ambiente do futebol, chama-se business, chama-se negócio, chama dinheiro, chama bufunfa, entendeu? Chama larjan, negociação. Isso é o futebol. A paixão, quem vive a paixão, quem vive a paixão são os torcedores. Os torcedores, esses sim, ficam nervosos, tomam o seu guerigueri, né? Tomam as suas canjibrinas. Gastam uma grana para acompanhar o futebol de hoje em dia. Para acontecer tudo isso e tal. Esse é a paixão, esse é o futebol. Mas eu sei que o Abel Agora, o futebol que nós, que estamos envolvidos dentro do futebol, jogadores de futebol, treinadores, empresários, tudo, esse futebol chama-se negócio. Então, você está ali porque é negócio. O treinador está ali porque é negócio. O jogador está ali porque joga primeiro como paixão, como sonho, como desafio. E quando chega no profissional, se transforma em negócio, em business. Porque o jogador de futebol, enquanto ele tem suco na laranja, todo mundo quer fazer o suquinho de laranja. Quando ele está no bagaço, jogam ele fora. E a mesma coisa com o treinador, porque o treinador, se não ganhar uma sequência de 4 jogos, é mandado embora. Verdade. Só que tem a multinha ali depois para ele. Então, assim, é negócio. Negócio, não tem essa, é business. Sabe por que o Abel é reclamão? O Abel ele vai ser reclamão se ele treinar o Palmeiras, se ele treinar o PAOK, se ele treinar o Benfica, se ele treinar em qualquer lugar que ele estiver, ele vai ser assim. E sabe por que ele é reclamão? Porque do mesmo jeito que parece que o Abel está 4 anos aqui e não aprendeu, a gente está convivendo com o Abel, com o Jorge Jesus, com o Vitor Pereira, com o Antônio Oliveira, com o Arthur Jorge, o Bruno Lage. Porque essa é uma característica, sem estereotipar, mas é uma característica da cultura deles. Sim. Eles são assim. Eu tenho um grande amigo, que é o Antônio. Ele tem uma panificadora, tá todo dia lotada, Fábio Luciano, todo dia. Todo dia ele tá reclamando. Porque ele fala que a padaria tá lotada, fica muito barulho. Ué? Então assim, da cultura, é muito da cultura deles essa coisa de estar inconformado. Cara, mas eu queria já conheci outros portugueses que não reclamavam, não. Mas eu queria reclamar que gostavam com 4 dessa milhões vida, no bolso. Mas é isso que eu tô falando. Eu queria reclamar com 4 milhões no bolso, viajando de avião. Mas se ele tiver no melhor dos mundos, ele vai estar reclamando. Ele vai estar de alguma outra porque eles coisa. são assim. O povo português tem essa cultura. Não é assim, Zé. Eles são dessa forma. Então eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente fala, poxa, o Abel tá 4 anos aqui, ainda não aprendeu, e a gente tá há quantos anos convivendo com eles e vendo que toda entrevista eles são assim. É da cultura deles. É difícil você fazer um cenário que agrade a todos os profissionais, né? Porque assim, eu acho que a colocação dele, quando ele fala assim, se eu ficar jogando uma vez por semana aqui, eu fico até 2030. Só que a gente conhecendo o Abel, né? A gente conhece o Abel. Ele morre de tédio, gente. É isso, Bruno. Poxa. Eu acho que ele, quando ele passar a primeira semana, a segunda semana inteira, e aí é uma discussão que eu tenho, né? Tenho com o Praz, por exemplo, que a gente gosta de falar sobre. Falo, cara, o cara que é muito competitivo, a primeira semana de descanso ele gosta. Isso. A primeira quinzena, como foi agora, na segunda, na terceira, o cara já não tá aguentando mais. Fábio, você acha que quando ele ligar a TV, quarta-feira aqui, na ESPN, Botafogo e São Paulo, ele vai estar põe, ainda bem que eu tô descansando? Então, é isso que eu tô louco da vida, essa é a gente. questão. Senão ele vai falar assim, não vou assistir. Eu acho que a reclamação dele... Vamos comer uma pizza, tomar um vinho e tal. Vou deixar dinheiro pra São Paulo. Eu acho que o desabafo... Tá informado, tá ajudando a economia do Estado. Eu acho que essa colocação dele é mais um desabafo, porque, logicamente, quando você entra numa rota de jogos decisivos, te espreme, te aperta um pouco mesmo. E aí, quando você não consegue o resultado, logicamente que o calendário acaba entrando nessa questão. Poxa vida, eu poderia vencer se eu tivesse um pouco mais de tempo para treinar, para descansar. Mas ele sabe que isso não vai ser possível. Vamos lá. Só para terminar. Eu entendo que essa questão que aprende, não aprende, mas é isso. Tal, mas eu aprendi, quando eu fui viver na Alemanha, acho que o Fábio teve também essa experiência, que é assim, nós temos que entender como funciona o país, se adaptar à cultura, né? E respeitar acima de tudo. Né? Nós entendemos como é o Abel acho que entende como é o brasileiro, mas falta de educação, grosseria e estupidez é ruim em qualquer lugar. É ruim em qualquer lugar. É só para tomar um pouco de cuidado, porque é uma linha muito tênue entre você ter sua opinião, ter a sua opinião, a sua cultura e você ser mal educado. Só isso, o resto... Perfeito. Por exemplo, os japoneses, eles têm a cultura deles e, poxa, um povo... Sim. Não é?
Claro. Bom, mas vamos lá, é o seguinte, olha, a gente tem na sequência os jogos de Palmeiras e Botafogo na sequência do Campeonato Brasileiro. Olha lá, Natália, lembrando que o Botafogo tem neste momento 3 pontos a mais que o Palmeiras, tá? Claro que outras equipes mesmo ainda... número de jogos. Sim, mesmo é número de importante jogos. também. Outras equipes ainda estão nessa disputa, o Fortaleza, o Flamengo mesmo, né, que tá jogando agora. Mas vamos lá, o Botafogo tem um clássico na próxima rodada, fora. Os dois jogam fora na próxima rodada. Importante, tenho sempre alguns parênteses. Anote aí, Natália. Tô anotando. Essa semana você vai estar no F90 e você semana inteira. lembra isso. Contra o Vasco, o Palmeiras joga fora, mas é em Brasília. Tá? Então é campo neutro. Aí o Botafogo recebe o Grêmio, o Palmeiras recebe o Atlético. Esse jogo do Palmeiras contra o Atlético é em Campinas. Sabe o que é importante? Entre os jogos do Atlético na Copa do Brasil e na Libertadores. Então é provável que o Galo esteja também até com um time com outro foco. Aí depois o Botafogo tem o Paranaense, o Palmeiras tem o Red Bull Bragantino, o Botafogo tem o Criciúma, o Palmeiras tem o Juventude, o Botafogo tem o Red Bull, o Palmeiras recebe o Fortaleza. A tabela é mais fácil ou mais difícil para quem? Vou falar pela questão de ter outras frentes também, outra frente também, o Botafogo. O Botafogo faz Palmeiras tem um foco só. Fluminense, mas entre esse clássico do Fluminense, ele tem as 2 partidas com São Paulo da Libertadores. Exato, nível de exigência ali em cima. E tá olhando para as 2 frentes. O Botafogo não tem como dizer, o Botafogo tá mais pro lado do Campeonato Brasileiro. Não, o Botafogo tá em todas. Se desse, estaria na Copa do Brasil também. Então, por esse motivo de dividir atenções, eu coloco a situação do Botafogo. O Palmeiras, ele teria 2 jogos, tem 2 jogos que são bem complicados nas 2 próximas rodadas, Vasco e Atlético. Fora e o Atlético. Fora, sim, mas tem esses 2 pontos. Contra o Vasco não é no Rio, é em Brasília. E contra o Atlético é um Atlético que vai estar dividido entre as Copas. Em outra competição. Eu acho que se a gente olhar para um cenário como um todo, eu acho que são muito parecidos. Eu acho que o Botafogo tem essa questão de uma outra competição, mas a gente já falou sobre, né? O Botafogo é um time que está sabendo lidar com relação a isso, que a gente não percebe ter queda de rendimento. Teve no episódio do jogo do Palmeiras, né, que no final do jogo ali passou um sufoco, mas é um time que consegue entregar, olhando para as competições, de uma forma muito parecida. Então é a briga até o final. Bruno, eu acho que o Botafogo tem condições de avançar na Copa, né? É um confronto gigantesco, enfim, mas tem time para isso, mas também é um objetivo do Botafogo essa luta pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foca só nessa competição. E os jogos, assim, tem jogos um pouquinho mais complicados, mas se você olhar elenco por elenco, posicionamento por posicionamento, a gente olha para Botafogo e Palmeiras na maioria dos jogos ali com um ligeiro favoritismo. Né, com relação à qualidade de elenco, de competitividade, enfim. É lógico que, né, podem acontecer resultados diferentes do que a gente imagina, mas a gente olha para esses times aí, para esses jogos, com um cenário um pouco favorável. Então, eu acho que essa briga ela vai se manter até o final. Eu vejo também. O Fortaleza, eu não sei, né, se vai ter força, se vai ter, né, sabe? Fortaleza está na Sul-Americana. É isso, está na Sul-Americana, né? E a gente olhar para o Fortaleza brigando pelo título brasileiro é muito legal. Se o Fortaleza continuasse lutando, brigando e sonhando com o título brasileiro. O Flamengo é sempre essa questão, né, com relação ao que pode entregar nos jogos, a outras competições também, mas eu acho que esse campeonato vai ser muito equilibrado e disputado até a última rodada. Esse próximo jogo do Botafogo, poxa, é um jogo difícil contra o Fluminense, não é, Zé? Sim. E repito, entre os jogos da Libertadores aí do Botafogo. Sim, e o Fluminense vem de uma derrota, né? Isso. Uma derrota, uma situação na tabela não muito confortável. O Botafogo está jogando o campeonato e o Fluminense está tentando sair dessa zona do rebaixamento. Essa zona ruim, né, que ele se encontra ali. Mas eu acho que a sequência do Botafogo ela é pior por conta dessa competição que ele tem extra, né, que é o São Paulo, que é na Libertadores. Porque é um jogo de tensão, você tem que mudar a chavinha, porque é um regulamento diferente, arbitragem diferente, expectativa diferente, porque no Campeonato Brasileiro, se eu perder hoje, eu tenho condições de recuperar depois. Então a minha cabeça, a minha mentalidade para o jogo, ela... pós-jogo, né, depois de uma possível derrota, um empate, um resultado que faça com que a equipe que esteja atrás se aproxime, você consegue trabalhar isso depois.
Na Libertadores, dependendo do que acontecer no primeiro jogo, o São Paulo decide em casa. O São Paulo, nos últimos jogos dentro de casa em decisões, São Paulo é muito forte, tem o lado da torcida, é uma outra competição, mata-mata, você perdeu, tá fora. Como é que vai ser a repercussão depois, na sequência do ano? Então eu acho que o Botafogo, nesse aspecto, tem um lado mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo tem um elenco, eu acho que dá para ser competitivo nas duas frentes. Eu acho que até em condições normais, esses próximos 2 jogos do Botafogo, que a gente viu ali, seriam até mais fáceis que os próximos 2 do Palmeiras. Mas não são condições normais, porque o Palmeiras com o Vasco ele vai jogar em Brasília, que é campo neutro, e não é o Atlético 100% focado no Brasileiro. Eu acho que é isso. Mas isso faz o Palmeiras... Se for o ponto de desequilíbrio, é esse. Mas você entende que essa questão do Palmeiras estar só focado no Brasileiro faz dele o favorito ao título, Natália? Só depende dele, né? Ele vai enfrentar o Botafogo em casa nesse segundo turno. Sim. Ganhar e continuar fazendo os pontos que precisa fazer. O Palmeiras só depende dele. Só isso. Mas o Botafogo também. Mas eu digo nessa questão da disputa direta dos dois, né? Se o Palmeiras garante o resultado em casa, faz o dever de casa, você já tira a diferença de 3 pontos ali e aí a briga vai ser até o final. Hoje esse Palmeiras joga melhor que o Botafogo ou não? Cara, eu ainda acho que o Botafogo é um dos melhores... se a gente for olhar o que pratica, o que compete e a organização do Botafogo, eu ainda acho que o Botafogo tá um passo à frente em relação ao Palmeiras. O Palmeiras encaixou o time agora, pós-eliminações, e tá crescendo de produção. Então vai ficar meio parelho ali mais à frente, mas o Botafogo tá num ritmo muito, muito intenso. Então eu coloco o Botafogo um passinho à frente. É que essa crescente do Palmeiras também, a gente fala dos últimos 3 jogos, né? Que o Palmeiras foi eliminado e teve tempo para trabalhar. A gente já falou sobre isso, né, Bruno? São adversários que tecnicamente são inferiores ao Palmeiras, né? E são inferiores a muitos times do Campeonato Brasileiro também. Até o Atlético Paranaense mesmo, é um time que não é o Atlético Paranaense que a gente está acostumado, né? Um time que joga muito bem dentro de casa. Então eu acho que a gente vai ver, como você falou, esse jogo contra o Vasco, o jogo contra o Atlético Mineiro, são jogos que vão dar uma sensação pra gente se realmente o Palmeiras vai manter esse padrão de jogo, essa intensidade que deve se manter, porque o time é muito bom. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter que enfrentar adversários mais qualificados para a gente colocar essa questão referente ao Botafogo. O Botafogo enfrentou adversários mais difíceis, foi mais exigido e é um time que tem entregado na maioria dos jogos. O Palmeiras começou esse crescimento a partir do momento que foi eliminado das Copas, né, das competições que tinha aí nos meios de semana. Se a gente for ver, o Palmeiras ele tá evoluindo até de antes, né, desses jogos, mas, né? Sim. Porque, olha, a partida que ele fez contra o Inter foi uma boa partida, o segundo tempo, né? Sim. Aí ele volta na Copa do Brasil contra o Flamengo e faz uma grande partida. Isso, no segundo jogo. Vocês lembram? No segundo jogo. Primeiro péssimo, segundo. Aí ele joga no Maracanã com o Flamengo, empata 1-1, fez um bom jogo também. Vocês lembram? Sim. Aí ele perde pro Botafogo, olha, ele foi muito mal. Primeiro da Libertadores. Depois ele vence o São Paulo, ele empata com o Botafogo na Libertadores, então pelo menos desde o empate da vitória do São Paulo, já é uma sequência muito positiva do Palmeiras. Quase vira o jogo ali com o Botafogo, né, na Libertadores. Mas eu acho que o Palmeiras nunca deixou de ser competitivo. Mesmo no momento que ele esteve em baixa, né, em queda, ele nunca deixou de ser competitivo. Sempre lutou, sempre batalhou, com algumas exceções, aí nós estamos falando de postura, né, que foi a postura contra o Flamengo, mas aí você tem que, pelo menos, tentar raciocinar as estratégias feitas e adotadas pelo Abel nos últimos anos. Quer dizer, eu não vou perder lá para jogar dentro de casa, ou seja, vamos esperar para ver. E o Palmeiras teve esse comportamento, né, distinto de uma partida para outra. Mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras sempre foi um time muito forte e vai continuar sendo agora com tempo para descansar e para aproveitar a vida. Tem isso. Bom, e você concorda com o Zé Elias? Deixa aí a sua opinião, tá? Porque eu tenho aqui dados para mostrar para você que é justamente a questão que eu tenho mostrado aqui, que é essa classificação, essa tabela de classificação. Olha aqui, nós estamos, meus amigos, com um momento interessante aqui. O Palmeiras está muito bem, obrigado. O Botafogo é o líder, tudo bem, 53 pontos, porém 3 à frente do Verdão. Só que com a goleada de hoje, o Palmeiras ultrapassa o Botafogo em um dos critérios de desempate e automaticamente se mantém com uma vitória a menos. O que isso significa? Significa que até o jogo Palmeiras e Botafogo, se os dois ganharem todos os jogos por 1-0, vamos chegar lá exatamente nas mesmas condições, ou seja, o Palmeiras 3 pontos atrás, mesma quantidade de jogos, uma vitória a menos que o Botafogo,
mesma quantidade de empates, e o Palmeiras eventualmente vai ter uma derrota a mais, tranquilo, é normal, mas vai ter gols marcados, pode variar, não podemos falar disso que pode variar, o saldo de gols pode variar, isso aqui pode variar, mas uma coisa é certa, vitórias, empates, derrotas, certo? E os pontos vão se manter, se todos ganharem por 1-0, vai se manter. Só que se o Palmeiras dentro do Allianz Parque ganhar do Botafogo, ele iguala em pontos, vai igualar a pontuação que os dois tiverem. E eu não sei quantos jogos nós teremos daqui até lá, depois eu tenho que ver isso aí, mas eles vão ter a mesma pontuação, vão ter o mesmo número de jogos. O Botafogo, se perder para o Palmeiras no Allianz Parque, quando perder, porque vai perder, vai empatar em número de vitórias. O Palmeiras vai igualar o número de vitórias, ou seja, o critério de desempate, que é o primeiro número de vitórias, vai cair por terra. E aí vamos para o segundo, que se não me falha agora, se bem me lembro, é exatamente o saldo de gols, não é verdade? Para depois dos gols marcados, correto? Então o Palmeiras já está à frente no saldo de gols, já está 4 gols à frente. E se tudo correr bem até o Allianz Parque, até a gente pegar o Botafogo no Allianz Parque, vamos continuar com 4 gols de vantagem no saldo. Ganhando do Botafogo, isso vai aumentar. Mesmo que ganhe de 1-0, vai para 5 gols de saldo. Isso contando que o Palmeiras e o Botafogo vão ganhar pelo mesmo resultado todos os jogos aqui até o encontro deles no Allianz Parque. Eles vão chegar nessas mesmas condições. Faltará menos rodadas, tá? Faltará bem menos rodadas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. A pessoa não gosta de assistir, eu sei que não dá visualização, mas eu quero fazer um vídeo desse aí. Vou tentar botar alguma treta para ver se o pessoal assiste, botar uma capa bem chamada, clickbait. Botar um clickbait lá, Neymar chegou no Palmeiras, para ver se você assiste. Porque depois me xinga, né? Porque se eu botar um clickbait, o pessoal me xinga porque clicou no clickbait. E se eu não botar um clickbait, não me xinga. Por quê? Porque você não vem ver o vídeo. É óbvio, você não vem ver, você não me xinga. Mas se você clicar para ver, me xinga. Ou seja, onde nós queremos chegar com essa avaliação do clickbait? Você xinga o cara que faz o clickbait, mas você clicou porque você quis clicar. Por mais que o cara tenha querido atrair você com um clique exagerado, você quer algo exagerado. E aí depois você pensa que o exagerado não vai ser tão exagerado assim, clica, e aí é exagerado mesmo. Puta, seu filho da... E aí vai e manda e dá no meio do cara. É assim que funciona a internet, é maravilhosa. O YouTube é sensacional. Mas depois desse momento YouTube aqui, desse momento clickbait, a gente pede a você para clicar também nesse vídeo aqui. Seu comentário, claro, você já deve ter deixado. Se não, faça agora. E a gente se vê em breve aí, meus amigos. Estamos indo aí rumo... E agora, hein, rapaz? Dodeca, como é que vamos fazer agora? Tem que pesquisar a ajuda dos universitários aí, porque eu tô por fora dessa treta aí. Comenta aí, hein? Depois de Deca campeão, de Endeca, agora é Dodeca, e aí depois do Dodeca vamos ter o quê? Mandem nos comentários se você sabe. Quero saber a sua sabedoria agora, vai ser colocada em teste aí. Avante palestra.